Oi, gente, tudo bem? Vamos começar então agora com esse pequeno tutorial para mostrar o funcionamento, né? Então, aqui a gente tem uma bancada de um sistema gerador de energia completo, tá? Temos um motor, né? Nesse caso, o motor ele estaria emulando alguma fonte de energia que pode ser por exemplo, uma fonte de energia que provém de queima de combustível, poderia emular também esse movimento que seria produzido por uma turbina eólica, né? É assim, a gente está usando esse motor simplesmente para fins de emular uma fonte que vai fornecer a nós movimento, né? Dessa forma, ele está acoplado a um gerador, tá? Então, esse gerador de energia é um gerador síncrono, uma máquina síncrona, que vai ficar conectado a um transformador, como se fosse, na verdade, a etapa, né, de condicionamento de valores de tensão adequados para as cargas que a gente precisa alimentar. Tá? Então, aqui na parte de baixo temos dois transformadores e temos aqui nesse nosso painel, vamos entrar ao painel, várias etapas, né? Temos aqui na primeira, que é a etapa de geração de energia, onde a gente vai focar, porque o que estaria mais atrelado, né, os conteúdos que nós estamos estudando. Temos aqui o painel de proteção e transmissão, que foca mais no estudo das linhas, né, de transmissão. E aqui também tem a parte de distribuição e consumo, tá? Então, nesse primeiro laboratório, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer as conexões do nosso conjunto aqui, né, do motor gerador, com os dispositivos que a gente tem aqui, né, no caso aqui esse dispositivo aqui, que é o principal, o nosso conversor de frequência, né, que vai nos permitir fazer a controle, né, da frequência, portanto, de velocidade e, portanto, né, dos valores de tensão que vão ser fornecidos na saída desse nosso sistema gerador. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? Precisamos fazer uma conexão, né, desse conjunto motor-gerador com a nossa carga, tá? Só passando algumas dicas aqui para vocês fazerem as conexões, né? Às vezes é bom a gente ir abrindo, fechando esses itens aqui, né? Os da visualização aí de todos os nossos componentes. E tem também aqui, né, a opção de fazer uma mudança de visual clássico para visual didático, né? Para facilitar as conexões, às vezes facilita, tá? Também é importante, no momento que a gente for fazer uma conexão, a gente pode fazer a alteração. Por exemplo, eu estou aqui na visualização frontal, né, na visão frontal. Estou vendo toda a minha bancada, esses painéis aqui da frente. Então, vamos supor, eu quero conectar o aterramento com quem? Com o motor e o gerador. Mas cadê eles? Eles estão nessa outra visualização, né? No caso aqui no conjunto motor-gerador. Tá? Então, eu vou fazer a conexão aqui. Nesse caso, tá com visual didático, mas eu posso colocar o visual é, clássico também, tá? Então, agora eu quero fazer a conexão também, né, do aterramento do meu gerador com esse ponto aqui, mas vamos lá no painel frontal também, acho que vai ficar mais legal conectando direto aí pro painel, né? Tanto faz, na verdade. Então, só queria, assim, mostrar esse detalhe, né? No momento de fazer as conexões, existe essa possibilidade de vocês ficarem mudando a visualização para facilitar a conexão, tá? Então, o que que a gente precisa fazer aqui? Primeiro, vamos lá, no conjunto motor-gerador, é necessário que a gente faça, né, o fechamento aqui eu vou mudar aqui, né, para essa visualização aqui. Fazer o fechamento do estator, né? Então a gente está fazendo o fechamento em triângulo. E também a gente precisa fazer a mesma coisa aqui, né, no caso do gerador, tá? Então, vocês estão vendo nessa visualização que os cabos ficam transparentes, é mais fácil para fazer as conexões. E o outro visual ajuda a gente a ter uma noção, né, justamente dessas conexões que estamos realizando, tá? Então,
nesse roteiro nosso, né, eu recomendo mais uma vez, leiam, por favor, com bastante atenção. Pedi para a gente fazer as conexões do motor com o conversor de frequência, né? Então, vamos fazer aqui a conexão, tá? Então, vocês estão vendo, estou clicando aqui na fase do motor, mas aí eu preciso ir lá onde está meu motor para fazer a conexão, tá? Ou eu posso fazer aqui também, eu pego aqui esse ponto, uma das fases do meu motor, e eu vou lá na visão frontal, e aqui já aparece evidenciado, né? Facilita muito aí a conexão que a gente precisa realizar. Então, a gente já fez a parte da conexão do motor com o conversor e agora nós precisamos fazer a conexão do gerador com o nosso medidor, né? Então, vamos lá, a gente vai colocar aqui no medidor, nesse primeiro medidor. Esse detalhe interessante, né? Se vocês começam a girar o mouse, a bolinha do mouse, ele faz esse zoom aqui, tá? Então ajuda bastante, ó, para mexer assim, ó, tô colocando o mouse nessa pontinha. Se eu quiser ir para lá, faço a mesma coisa. Tá ali um pouquinho devagar, mas eu acho que ajuda bastante. E até porque fazendo esse zoom, a gente tem uma noção aqui dos elementos, né? A gente consegue ler o que quais são os elementos que a gente está observando. Tá? Então, ó, eu preciso conectar esse meu medidor com a saída do gerador. Então, vamos lá de novo naquele conjunto. Ó, fazer a conexão aqui, voltando lá, né? E finalizando aqui. Vamos lá de novo. Agora, nesse nosso motor, é importante fazer também esse fechamento aqui, tá? Desses dois bornes. Esse aqui, que nem eu falei, é um gerador síncrono. E a gente precisa também ativar, né, o nosso disjuntor geral. Tá bom? Então, quanto à parte do conjunto motor-gerador, são essas conexões necessárias. Agora, vamos voltar lá no nosso painel. E aqui nós precisamos fazer uma conexão do medidor para o transformador. Ou seja, o que acontece? Eu poderia ter feito a conexão diretamente lá do gerador para o transformador, tá? Porém, se eu quiser fazer a medição, eu preciso conectar, né, entre eles. É como se eu estivesse pegando um multímetro ou um amperímetro e eu faço uma conexão lá, né, entre os dois equipamentos que eu preciso medir. Esse tipo de equipamentos, né, vocês que já trabalham na área, vocês devem ter visto bastante. É bem comum de usar entre motor gerador, entre gerador transformador. Então, aqui a gente tem as fases, e também a gente tem as fases, e o que ele vai medir é tudo, né? Ele vai medir tensão de linha, vai medir tensão de fase, vai medir a corrente, fator de potência. O que ele não está medindo, nesse caso, é potência, né? Mas existem outros medidores que eles conseguem medir potência também. Então, vamos lá. A gente vai conectar essa saída aqui com o nosso transformador elevador, tá? Então, aqui a gente já tem. Esse transformador elevador, ele tem 3 saídas. Então, assim, a primeira, por exemplo, né, que tem 127, ele não estaria funcionando como elevador, né? Ele está funcionando como abaixador, no caso. Na segunda, ele também, né, não está fazendo uma mudança de tensão, mas nessa terceira, ele estaria sim funcionando como um transformador elevador, tá? Então, ele estaria indo de 220 para 400. Então, em outras palavras, esse transformador, ele está sendo, né, nomeado como elevador, mas como vocês observam, ele está funcionando também como abaixador, ou aqui ele simplesmente está servindo aí de ponte, né? Talvez, às vezes os transformadores, eles são usados para isolar circuito, né? Um circuito de um outro circuito para fazer a conexão. Então, aí a gente teria esse nosso transformador, tá? Então, vamos continuar aqui, né? Eu cliquei aqui, eu vou lá na visão frontal para fazer a conexão, na fase 2, e agora a gente pega aqui na fase 3, vamos lá de novo para o transformador. Tá? Então, beleza. Vamos pegar aqui eu vou pedir para vocês fazerem com todos os valores, tá? Então, vamos pegar esse aqui. Daí, a minha carga, eu vou lá e eu vou conectar no segundo medidor, nesse outro aqui, tá? Da etapa de distribuição e consumo.
Então, se observam, já está aqui marcado para fazer a conexão. Vou voltar lá no transformador elevador. E pronto. Eu estou fazendo só essa parte, tá? Para mostrar para vocês. E o resto das conexões já vocês que continuam fazendo. Deixa eu voltar aqui na visão. Pronto. Agora a gente precisa habilitar aqui esse interruptor. E para fazer funcionar o nosso sistema, a gente precisa mexer aqui no conversor de frequência, né? Então vamos lá. O que a gente tem? Temos aqui o menu. Aqui aparece essa opção, né? Para habilitar ou desabilitar a janela de pop-up, precisa clicar o clique esquerdo, né? Pronto. Clicando no esquerdo aparece essa janelinha. E ela é bem útil porque ela ajuda a gente a fazer algumas alterações aqui, né, na configuração. Só ele não está mostrando, só um segundo. Acho que eu preciso ligar o sistema. Vamos ligar então primeiro o sistema, né? É verdade. Se não ligar, aí não dá, né, pra gente fazer a configuração no conversor. Vamos abrir aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos ligar aqui a etapa da proteção, ligamos o contator e agora sim está disponível o nosso conversor de frequência. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Aqui no menu, ele mostra as opções que a gente tem para fazer a configuração, né, do tempo de aceleração, do tempo de desaceleração. A gente pode mudar o valor de frequência mínima, a gente pode mudar o valor da frequência máxima. Temos aqui também o modo de operação, o sentido, né, de rotação do motor, que vocês podem alterar e vocês podem verificar no momento que a gente faz funcionar esse dispositivo, né? Então, eu não vou fazer alteração nenhuma aqui. No roteiro, estou pedindo para vocês fazerem essa experiência com 4 valores diferentes de frequência, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para funcionar. Aqui ligar, né, o conversor. Não está ligando esse conversor. Será porque eu não fiz? Só um segundo aqui. Tá, agora sim. No menu Ready, agora sim foi. Vocês estão vendo? Aqui a gente observa o sentido de rotação, depois vocês podem alterar, tá? Vocês vão ver que ele muda mesmo o sentido de rotação. Vamos fechar aqui a janela. E o que a gente vê aqui é, o motor, ele está girando bem, assim, com 3 Hz, né? Aí vocês tirem o valor de velocidade em RPMs que ele estaria girando, né? Vocês sabem como fazer essa conta. Então, a gente precisa, né, aumentar aqui a frequência. Então, vou mostrar para vocês só como o primeiro valor de frequência que eu defini, que é 25 Hz, tá? Que eu estou pedindo para vocês fazerem com 25, 35, 50 e 60, tá? Então, vocês observam, conforme vai aumentando a frequência, vocês conseguem ver que a velocidade aumenta também, que é coerente, né? E aqui, chegando em 25, vocês precisam verificar o quê? Vocês precisam verificar os valores que estão sendo medidos nesse medidor aqui, tá? Se vocês clicam nele, ele também habilita, né, esse pop-up aqui que ajuda para a gente ver melhor. Então, esses são os valores de tensão de fase, né, desse conjunto motor-gerador, né? No caso aqui está vindo o valor de tensão que está sendo gerada por aquela máquina síncrona. Vocês têm aqui o fator de potência, então não tem um valor de fator de potência
relevante. Aqui tem o valor da corrente, que é valor bem baixo também, né? Que a carga que está sendo alimentada, no caso, o transformador, ele não está consumindo, né? O transformador, ele serve simplesmente de intermediário, né? A gente não conectou carga aqui. E a gente teria, carga elétrica, quero dizer, né? A gente teria o valor da tensão de fase também. Então, vocês verificam aí, né? Tensão de fase é aproximadamente 39 volts, a tensão de linha é em torno de 70, né? Aí também a gente observa que os valores das tensões, eles não são exatamente iguais, mas, obviamente, né, também não está tendo, assim, uma variação gigante, né? Realmente, numa média de 69, que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, o que eu vou pedir é para vocês anotarem esses valores com esses com essas 4 diferentes frequências, aí vocês calculam a velocidade também. E aqui a gente tem um segundo medidor que ele está conectado entre o gerador e o transformador. A gente estava com o transformador elevador, eu coloquei na saída de 400, né? Então, o que a gente vê? Né? De fato, está assistindo uma elevação de tensão, tá? A gente está alimentando o transformador em torno de 69, e o que a gente está tendo na saída é em torno de 120, tá? Então, aí vocês verificam se a relação de transformação de 220 para 400 tá cumprindo aqui. Fator de potência não tem carga. A gente tem aqui, deixa eu ver aqui o pop-up. Tá, a gente tá com esse valor de corrente sem corrente, né? Não estamos alimentando carga. E a gente tem aqui a tensão de fase. Vamos colocar aqui o valor de tensão de fase. Ó, que era em torno de 39, e a gente está vendo aqui, né? O valor da tensão de fase em torno de 67 também nesse modo de no caso, né, saindo do transformador elevador, tá bom? Então, eu vou pedir, por favor, para vocês fazerem essa experiência, fazerem as suas anotações também e tirarem as suas conclusões, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar vocês.